quais são as implicações, quais são as consequências do conceito de discurso na produção textual? Quando eu escrevo, quando eu falo, levando em conta o que é um discurso, que dicas, eu até diria, que sugestões nós teríamos para elaborar bons textos? Bom, eu diria o seguinte, eu acho que um conceito muito interessante sobre isso é o conceito de ergonomia. Ergonomia, o que é ergonomia? É a interface entre o ser humano e o seu meio ambiente. Eu posso ter uma interface física, que é se uma cadeira ergonômica, ou até uma interface visual, se o painel do carro é uma coisa ergonômico, né? Mas eu tenho que pensar na ergonomia do texto. Ou seja, quando eu vou produzir um texto, eu quero que esse texto seja o mais ergonômico possível, para que a pessoa que vai construir o sentido tenha condições de fazer isso com mais facilidade. Então, E como é que eu construo a ergonomia do texto? Primeiramente, eu tenho que ver se, por exemplo, se eu tenho procedimentos narrativos, eu tenho que procurar sempre estabelecer uma sequência natural de eventos. Isso torna mais fácil a pessoa entender ergonomicamente esse texto. Um exemplo simples, eu posso usar uma frase assim, olha, Maria chegou em casa, tomou banho e dormiu. É uma sequência natural de eventos. Agora, se eu digo, Maria dormiu depois de ter chegado em casa e antes de ter tomado banho, eu disse a mesma coisa. Só que não é uma coisa ergonômica. Por quê? Porque eu alterei, comecei pelo fim, ela dormindo, depois eu voltei para o banho, depois eu voltei para ela chegar em casa. Então, a gente tem que trabalhar o texto. Você pode trabalhar um texto para facilitar o discurso a partir eu diria, dessa ergonomia temporal, que também a gente pode chamar de iconicidade temporal, que é um nome também comum dado a isso. Então, essa é uma dica. Outra são as famosas regrinhas de coerência. Todo texto tem que ter o quê? Continuidade, que está ligada à coesão textual, que nós vamos falar mais à frente, né? Então, o que eu digo agora, eu retomo aquilo que eu disse antes. Outra coisa, outra característica importante, procurar ter um texto com progressão. O que se diz depois tem que acrescentar alguma coisa àquilo que se disse antes. Eu não posso ficar repetindo, até a gente brinca muitas vezes, fala conversa de bêbado. Quer dizer, conversa de bêbado, às vezes a memória não está muito boa, ele repete 2, 3 vezes a mesma coisa para o colega dele, e o colega fala, tá bom, mas já me falou isso. Não, não falei, vou repetir, né? Então, falta o quê? Progressão. Outra coisa, não contradição. Quer dizer, tudo que se diz depois não pode contradizer aquilo que foi dito antes. Por exemplo, dizer, olha, eu fiz uma pesquisa, usei 200 sujeitos tal, e obtive tais e tais resultados. Então, nesses 300 sujeitos que eu usei, 300 ou 200? Complicado, né? E, finalmente, a chamada relação, quer dizer, aquilo que eu digo tem que estar relacionado com o estado de coisas do mundo real, certo? Ou de mundos imaginados, se eu estou trabalhando com ficção. Então, são 4 elementos: continuidade, progressão, não contradição e relação. Isso ajuda bastante.